a gente faz a seguinte pergunta: como ser justo e ajudar a promover a paz dentro de casa, na sociedade onde vivemos? Estamos começando hoje a Romaria Virtual e esse é um assunto que não poderia deixarmos de falar, né? Vamos entender melhor o que é justiça e paz e como podemos contribuir nesses aspectos. E quem fala com a gente é o cientista político, secretário executivo da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, Daniel Seidel. Daniel, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Wilker. Uma alegria poder estar de novo, pelo menos dessa forma virtual, na nossa querida Trindade, né? Terra que eu amo tanto, tantas vezes já estive por aí também. Pois é, Daniel. Eu queria que você começasse explicando pra gente o que é a Comissão Brasileira de Justiça e Paz e quais são os objetivos dessa comissão. Sim, a Comissão Brasileira de Justiça e Paz, ela é um dos primeiros frutos depois do Concílio Vaticano II, que ali na década de 60 reuniu bispos do mundo inteiro e para dialogar com todas as questões que estavam acontecendo na sociedade e que interpelavam a presença da Igreja. Então, a Comissão Brasileira de Justiça e Paz, a partir da Comissão Pontifícia naquele momento, criada pelo Papa Paulo VI, ela foi justamente uma resposta para dizer que as dores, as alegrias e as esperanças do mundo são também as alegrias e as esperanças da Igreja. As dores e sofrimentos da humanidade são também as dores e a humanidade da Igreja. E a Comissão de Justiça e Paz, no caso era uma pontifícia sessão dessa comissão, ela foi criada para responder aos desafios que naquele momento nós estávamos enfrentando no Brasil. Aquele era um momento difícil, de pouca possibilidade de participação social e política. Então, nós fizemos toda uma conversa, trajetória, vinculando justamente o Evangelho de Jesus Cristo à possibilidade do respeito à dignidade das pessoas humanas, defendendo, então, pessoas que tinham sido injustamente detidas naquele período da ditadura militar e, a partir daí, sendo uma voz profética da Igreja nesse contexto social. Então, a comissão já nasceu com desafios enormes que hoje também nós temos enfrentado na sociedade brasileira, né? Então, nossos objetivos são ligados a essa promoção da paz por meio da justiça, ou seja, fazer com que as pessoas despertem para compreender o que está acontecendo na sociedade e poderem atuar, e principalmente para o compromisso, que a gente diz hoje socioambiental, a partir da sua fé. E por isso ela reúne não só pessoas de fé católica, mas também até pessoas que possam até não ter uma proclamação de fé, mas que convergem numa perspectiva de ver na pessoa humana essa imagem e semelhança de Deus, o nosso Pai. Então é nessa perspectiva que nós juntamos as pessoas da sociedade. Então somos pessoas de diferentes formações, alguns de nós são advogados, no meu caso cientista político, outros são médicos, outros são operários, trabalhadores no ambiente científico, outros antropólogos. Ou seja, a gente procura ter essa visão plural da sociedade, mas sempre com esse compromisso em defender a dignidade da pessoa humana e o que a gente diz agora, defender também nos ensinamentos que Papa Francisco nos atualizou, a integridade da criação. E por isso, então, muitas vezes a gente tem posições muito críticas e algumas pessoas não compreendem e nós somos, às vezes, perseguidos, difamados, mas, como está lá nas bem-aventuranças, isso faz parte da fidelidade ao Evangelho de Jesus, né? E, nesse sentido, então, a gente continua sendo uma voz profética, denunciando tudo aquilo que se contrapõe ao que é justo, necessário para a dignidade da vida das pessoas, mas, ao mesmo tempo, também reconhecendo os pequenos sinais que vão se tornar grandes árvores, como a semente da mostarda, no campo da justiça e da paz, e que fazem com que as pessoas possam despertar para a sua participação, né? Atualmente, a gente participa de várias iniciativas na formação de conselheiros e conselheiras em políticas públicas, né? Tem ajudado na realização de análise de conjuntura e até integra a própria comissão da CNBB que faz esse serviço. Então, nós somos um organismo da Igreja do Brasil, vinculado à CNBB, à Comissão das Pastorais Sociais, que busca, então, esse entendimento. E quando tem conflitos, então, a gente é um mecanismo de promover a mediação de conflitos, a justiça por meio do diálogo, mas sempre tendo muita clareza do lugar
que a gente precisa estar, que é justamente junto àqueles que são os prediletos, as prediletas de Deus, as pessoas que estão em sofrimento, os mais pobres, excluídos, os que são pouco escutados. Então, a Comissão Brasileira de Paz tem muitos desafios, viu, Wilker, para a gente poder cumprir a nossa missão, e a nossa visão sempre é essa estratégica, né? E daí nasceu a comissão, o Conselho Indigenista Missionário, que trabalha com os indígenas, nasceu a Comissão Pastoral da Terra, então tantos outros organismos que procuram responder a situações muito específicas em nome da Igreja, para que nós tenhamos então e sejamos cada vez mais um sinal de esperança. É isso que nós queremos, uma sociedade justa, fraterna e solidária. Maravilha, Daniel, um trabalho muito bonito e muito importante, né? Bom dia para o senhor. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre alguns momentos aqui em que a comissão teve participação ativa. O senhor já citou a questão da ditadura, que foi lá no comecinho, né, quando a comissão foi criada. Quais outros momentos aí que a comissão já teve uma participação ativa e que com certeza deve ter colaborado muito para a resolução de conflitos até? Isso, então... a primeira parte foi essa, e nós temos um registro importante sobre esse período, vamos dizer assim, que pegou, depois que fomos criados em outubro, a instalação foi em outubro de 69 até a década de 70, depois veio o que a gente chamou de luta pela redemocratização, então nós tivemos uma participação ativa no movimento das diretas já, e depois o fruto desse movimento, a gente não teve a oportunidade naquele momento de eleger o presidente da República, né? Mas toda essa força acumulada, democrática, intensa na criação de movimentos sociais, e daí surgiu a pluralidade de partidos também na democracia brasileira, né? E aí nós ajudamos muito nas iniciativas populares que resultaram na Constituição Democrática de 1988, né? Então, várias iniciativas populares que eu lembro com muita saudade daquele que nós consideramos um santo, que é Dom Luciano Mendes, né, que atuou como secretário-geral nesse período, né, e depois como presidente da CNBB, e que era importantíssimo. Nós nos reuníamos depois que as atividades do Congresso terminavam, e às vezes chegava lá, ele ia para a cozinha, fritava um ovo, fazia uma farofa, punha um pouco de arroz, para dizer então de como que a igreja estava preocupada com aqueles então que poderiam ficar à margem da sociedade caso ela não se posicionasse ao seu lado. Então, esse foi um momento importantíssimo, vamos dizer assim, na redemocratização pela Constituição cidadã, ou seja, que ali fossem garantidos os direitos dos povos indígenas e os direitos sociais e econômicos que garantissem essa vida e dignidade das pessoas. Em seguida, começamos com muitas lutas de combate à corrupção, né? Inicialmente a corrupção eleitoral, a partir da campanha da Fraternidade de 1996, coletando assinaturas, né, no papel, de forma muito organizada, mas de forma que as pessoas pudessem se inspirar. E qual não foi a nossa surpresa? Em 99, em praticamente um mês, nós conseguimos aprovar a lei que criminalizava a compra de votos e, ao mesmo tempo, o uso da máquina administrativa para ganhar eleições. E foi muito importante, cumpriu um papel necessário naquele momento. Aí, depois dessa lei, nós viemos para uma outra iniciativa, que foi a Lei da Ficha Limpa, em 2010, né? Que era justamente afastar aquelas pessoas que tinham sido condenadas por instâncias coletivas, impedindo que elas participassem, porque o que acontecia, Wilker e Marina, é que as pessoas eram afastadas naquele momento eleitoral por terem cometido algum desses crimes, mas depois, me desculpem, com a maior cara de pau, se apresentavam novamente nas eleições seguintes, como se nada tivesse acontecido. Então foi muito importante que nós pudéssemos ter esse avanço, e com isso, então, nós fomos criando todo um movimento de combate à corrupção eleitoral, de forma que as pessoas pudessem fazer esse processo de tomada de consciência de que nós, enquanto cristãos, homens e mulheres de fé, também somos cidadãos e cidadãs de um país e precisamos assumir a nossa responsabilidade. E aí, então, com o advento da Constituição de 88 e somado a essa luta, então todo o incentivo para que as pessoas de boa vontade participassem das políticas públicas, dos conselhos de políticas públicas, de audiências públicas, fazendo aquilo que a gente chamava do controle social. Nesse sentido, então, em vários momentos, em muitas audiências, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil sempre contou com os nossos membros, né,
a maioria de nós somos professores universitários, somos estudiosos em várias áreas. Então, desde questões ligadas à saúde, a questões ligadas ao próprio desenvolvimento ou à proteção dos povos tradicionais, sempre nós tivemos, ao longo desse período, né, Cândido Mendes, Francisco Itaque, Carlos Moura, e agora eu tenho a honra e a alegria de servir como secretário executivo da Comissão Brasileira, essas questões que eram questões importantes de enfrentamento ao racismo, de poder valorizar essa luta pela igualdade, do reconhecimento da mulher na sociedade, para que ela possa ter o mesmo salário que os homens, possa efetivamente ser respeitada, não sofrer as violências que muitas vezes sofre. Então, em todos esses temas que a gente sempre atuou, e também tivemos uma atuação importante, que continua até hoje, justamente na questão de perceber para onde que vai os recursos dos nossos impostos brasileiros, né? E aí nós temos toda o observatório que cuida dessa área das finanças, né? Para perceber que praticamente a metade do que a gente paga, fica todo ele para o sistema financeiro e fica uma pequena parte só para as políticas públicas. Então, o nosso último trabalho tem sido justamente nesse sentido de fazer com que nós tenhamos uma reforma tributária justa, que enfrente a desigualdade social e, com isso, então, mais pessoas, porque a gente considera justamente isso. O país é muito rico, tem muitas possibilidades, mas se a gente não abraçar o nosso país, se a gente não tomar conta e aí realmente questionar se tem autoridades que estão fazendo mau uso do recurso público ou se desviando da sua finalidade primeira, que é defender o bem comum, querendo só agradar os membros da sua família, nós temos que denunciar. E por isso a gente está na luta contra o nepotismo, a gente está nesses espaços todos que hoje se juntam e nesse momento muito triste e sofrido do nosso país durante a pandemia, que até nos impede de estar pessoalmente, né, no querido Santuário de Trindade, né, do Divino Pai Eterno, a gente está justamente defendendo aqueles e aquelas que poderiam ter suas vidas poupadas, né? E aí nós temos então iniciativas da campanha de autoproteção de comunidades e lideranças ameaçadas, principalmente na região da Amazônia, né, que a gente tem isso no Maranhão, no Pernambuco, em todos os lugares, junto com a Comissão Pastoral da Terra, com o CIMI, e temos nos dedicado também a toda essa perspectiva, então, de fazer com que nós tenhamos o respeito à democracia no nosso país, que as nossas instituições possam funcionar de forma harmônica, porque nós estamos vendo que está havendo mas um profundo desentendimento realmente entre os poderes constituídos no nosso país, e isso está trazendo muitos danos, e a gente acha que está sendo completamente insuficiente, né, as medidas para a contenção da pandemia, a vacina está muito atrasada, então a gente tem se juntado na luta pela vacina para todos, via Sistema Único de Saúde. Nós temos uma mobilização do Pacto pela Vida e pelo Brasil, que a própria CNBB assinou em 7 de abril do ano passado com a OAB, e em torno dessas questões, lutando para que tenhamos um auxílio emergencial adequado, que provenha de meios às famílias para que não passem fome. Então, tem sido as nossas lutas mais recentes e atuais. E, principalmente, quero dizer aqui, com muita humildade, acompanhado com muita diligência também o que está acontecendo na CPI da pandemia no Senado Federal, porque a gente está realmente mobilizado e cobrando que essas pessoas que são agentes públicos do Estado cumpram com o seu papel. E, nesse sentido, se alguém cometeu crime no exercício do seu poder, que seja a responsabilidade afastado para que a gente possa enfrentar esse grande mal e, de novo, nos abraçarmos, de novo nos reencontrarmos. E, por isso, nós estamos acompanhando com muita diligência também as manifestações que estão ocorrendo para que sejam pacíficas, para que não haja violência. Então, é sempre nesse clima, Mariana e Luiz, que a gente atua no fio da navalha, procurando muito discernimento para que nós possamos ser, enquanto igreja, essa voz, essa presença que gere paz, mas gere paz como fruto da justiça e não como fruto da submissão a um poder autoritário que queira realmente promover a morte no nosso país. Então, é essa nossa meta, nosso desejo sincero de servir a Deus nessa perspectiva do Evangelho de Jesus Cristo. Tá certo, Daniel. Enquanto você falava aí, né, fiquei aqui pensando no quanto foi feliz, então, a escolha desse tema para esse primeiro dia
de Romaria, né? Porque impacta diretamente a vida de todas as pessoas e em diversos aspectos, né? É importante demais a gente refletir sobre esse assunto. Com o passar dos anos aí, esse trabalho foi ganhando força, foi ganhando destaque, e aí foram surgindo centros de defesa de direitos humanos pelo Brasil afora, né? São entidades que desempenham, então, um papel importante para a sociedade, são aliados da sociedade? Exatamente. Um dos objetivos nossos, enquanto Comissão Brasileira, é que tenhamos muitas comissões de justiça e paz das dioceses e que em cada município brasileiro nós pudéssemos ter um centro de defesa dos direitos humanos. Eu conheço muito bem, por exemplo, na região aí do Maranhão, do Tocantins, do Mato Grosso, e eles desempenham um papel fundamental nesse controle social sobre os municípios, porque em muitos lugares, e a gente falando aqui com vocês, certamente conhecemos várias situações, não vamos mencionar o nome de ninguém, mas de pessoas que são os ditos mandões locais, que se não tiver comissões coletivas, conselhos de direitos humanos, que entrem nessa defesa daquilo que é a dignidade da pessoa humana, muitas vezes a nossa luta última, juntamente com os centros de defesa que compõem o Movimento Nacional de Direitos Humanos, é para que não haja despejos durante a pandemia. Veja só, nós estamos num momento tão dramático, e se a pessoa fica sem onde morar e sem onde cultivar a sua terra, como é que vai fazer? Então, só para dizer que são lutas muito concretas no campo das políticas públicas, e a gente procura sempre fazer esse papel de solidariedade, mas subsidiário. A gente provoca, promove informações, mas quer que esse protagonismo venha do próprio local, do próprio município. Por isso, aqueles e aquelas que estão nos ouvindo, que queiram também formar ou comissões de justiça e paz em nível diocesano, ou centros de defesa de direitos humanos em nível dos municípios, podem nos procurar. Nós temos uma página também que é justiçapaz.org, né? Sem o cedilha, né? do Justiça, né? E ali você encontra informações, pode fazer contato conosco, porque nós temos todo o interesse. Nós estamos, inclusive, aproveitar o momento para divulgar com uma formação aberta. Vai ser uma formação feita toda ela de forma virtual, com rodas de conversa semanais, até o dia 15 agora de julho, para pessoas que se interessem em ser conselheiros e conselheiras de políticas públicas, na área da educação, da saúde, da assistência social, da segurança alimentar, da própria segurança pública. Então, podem fazer contato conosco e nós vamos, então, direcionar um link onde a pessoa possa fazer a sua inscrição, porque nós estamos justamente querendo que as pessoas que atuam nesses espaços, muitas vezes, são pessoas da nossa paróquia, da pastoral da criança, da pastoral social, da pastoral da pessoa idosa. E esses conselhos, quando contam com a participação de pessoas que sejam das comunidades, as questões concretas da vida das nossas famílias são levadas para esses espaços de políticas públicas. E ali sim podem ter essa resposta, porque o Brasil tem muitos recursos. Só que esses recursos, se não forem controlados pelo nosso povo, eles vão para interesses de famílias ou de pessoas e se desviam de sua finalidade. Então, é nesse sentido que a gente tem chamado para que cada um e cada uma possa se engajar, e nesse sentido de ser o que a gente chama de subsidiariedade. Talvez depois a gente possa fazer até um curso de português para colocar, para que nos expliquem direitinho esse conceito, que é o quê? É você promover o despertar das pessoas de forma que as pessoas possam fazer com autonomia, e não a gente ficar paternalisticamente fazendo a cobertura e não deixando que as pessoas fortaleçam suas próprias pernas. O que nós precisamos é de cada vez mais que os cristãos, leigos e leigas, nós que somos batizados, assumamos a nossa responsabilidade na promoção da justiça e da paz. E um ótimo jeito de fazer isso é integrando coletivamente, sendo parte de um centro de direitos humanos. Por isso que a gente fala que é um centro de direitos humanos, ou seja, é onde a gente faz coletivamente as ações, para ninguém ficar também exposto enquanto pessoa e podendo sofrer qualquer tipo de violência pela defesa dos direitos humanos que está fazendo. Então, nesse sentido que a gente investe muito no campo da formação para que mais pessoas, então, possam despertar a partir do seu batismo para essa consciência do serviço que podem fazer. E quantos e quantas
não são já aposentados ou têm essa possibilidade e podem ajudar a servir a quem mais precisa, a ser esse porta-voz das nossas famílias que muitas vezes estão em situação de vulnerabilidade e com essas políticas públicas, respeitando a sua cidadania, promovendo também caminhos para o próprio emprego e geração de renda por meio de economia solidária, encontre caminhos da sua dignidade e da sua própria sustentação. Perfeito, Daniel. Olha, a gente quer agradecer muito. Infelizmente, nosso tempo aqui não é tão longo como gostaríamos. É um assunto muito importante, mas com certeza você contribuiu muito, sim, contando aí um pouco da história da comissão, desse trabalho tão bonito. Muito obrigada pela sua participação nesse dia, viu? Ficamos à disposição para outros diálogos, outras conversas, né? Porque, de fato, o carinho que a gente tem por Trindade é muito grande e a gente quer que cada vez mais as pessoas possam despertar, né? Romaria, essa ida ao encontro, né? Procurar esse rumo na vida, que seja esse rumo de cidadania, inspirado justamente pela Trindade, que é a verdadeira comunidade que deve inspirar a todos nós a sempre, sempre lutar pela justiça e assim cada vez mais promover a paz. Diálogo, diálogo, diálogo tem sido reiterado pelo nosso Papa Francisco, tá? Um beijo para vocês, coragem e que vocês possam sempre continuar aí evangelizando por meio da comunicação. Tá ótimo, Daniel. Até uma próxima oportunidade, viu? Tchau, tchau.